Sejam bem-vindos ao MiniOnoCast, o podcast do Miniono Poços de Caldas. Eu sou o Bruno, o secretário-geral da 9ª edição do Miniono, e hoje a gente está aqui com a Milena, que é a diretora do comitê XCOM 1962. Seja muito bem-vinda, Milena. Muito obrigada, Bruno. Que prazer estar aqui. Oi, gente. O meu nome é Milena Braga, sou aluna do 6º período de Relações Internacionais e este ano é diretora do XCOM. Eu agradeço imensamente o convite em poder participar desse podcast e vai ser uma honra, né, poder apresentar aqui o meu projeto de comitê. Seja muito bem-vinda, Milena. Hoje, infelizmente, a gente não vai ter a presença da Malu, né, assessora executiva aqui da comissão organizadora do Miniono. Ela, infelizmente, teve um imprevisto, então a nossa conversa hoje vai ser só entre eu e a Milena. Então, Milena, dando início aqui à nossa conversa, né, passando para o primeiro bloco, o XCOM, ele é um comitê histórico, né, que ele vai aí discutir a crise dos mísseis de 62, partindo do ponto de vista norte-americano. Então, eu queria te perguntar nesse sentido, em que contexto que esse comitê aconteceu? Certo. Eu acho que é importante a gente compreender dois aspectos, né? O contexto geral em que esse comitê se deu, né? E o contexto específico, né? E eu acho que, falando, né, principalmente sobre o contexto geral, primeiramente, é importante saber que a gente vivia um novo tempo, né, nas relações internacionais, um novo tempo em que agora o ordenamento do sistema internacional era regido pela hegemonia de dois gigantes, né, os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, é um contexto marcado pela bipolaridade, por uma disputa ideológica, né? Então, esse era o contexto geral em que se passou esse comitê, né? Mas pensando num contexto específico, tem 3 momentos importantes para entender o ano que se passou esse comitê, que foi 62, 2 datas anteriores que são importantes, que é 1959, né, onde ocorreu a Revolução Cubana, e em 61, com a tentativa de invasão à Baía dos Porcos, e aí depois em 62, com, de fato, a crise dos mísseis, né? Então, esses seriam os contextos importantes para que a gente compreenda qual é o pano de fundo mesmo, né, Sim, desse comitê. O cenário, né? Isso, exatamente. Então, né, você tinha comentado essa questão de Cuba, né? Eu acho que trazer um pouquinho dessa própria história de Cuba, acho que é legal para a gente compreender um pouquinho melhor. Então, Cuba foi uma colônia espanhola ali no Caribe, e ali no final do século XIX, início do século XX, Cuba começa com um movimento interno de independência, né, da Espanha. E os Estados Unidos ali já começando a se projetar poder já também, ele ajuda Cuba nesse movimento de independência, só que Cuba se torna um protetorado dos Estados Unidos no Caribe. E nesse momento, alguns autores vão falar que Cuba vira um quintal dos Estados Unidos praticamente, em que as empresas norte-americanas elas se instalaram em Cuba, né? Então tinha cassinos, hotéis, inclusive a própria produção de açúcar, que foi a base da economia de Cuba durante a colônia espanhola. Então tudo isso continuou. Então, Cuba saiu da colonização espanhola para entrar praticamente numa colonização norte-americana. Então, esse movimento de uma revolução, que foi a Revolução Cubana, ele também veio nessa ideia de precisamos conseguir a nossa independência de fato, porque mesmo que a gente não esteja mais ligados à Espanha, os Estados Unidos continuam exercendo esse papel. Então, nesse momento, a gente consegue entender um pouquinho do porquê que Cuba fez esse movimento, né, de buscar uma independência, principalmente através da figura de Fidel Castro, né, que era extremamente contrário à ditadura da Fulgêncio Batista, né, que governava Cuba nesse momento. Sim, é uma revolução com fundamento nacionalista e de cunho anti-imperialista mesmo, de fato, né? E é interessante essa questão sobre ser um quintal dos Estados Unidos, porque, de fato, essa região hoje, né, até os dias atuais, é uma esfera de grande influência dos Estados Unidos, né, pensando parte da América, né, e qualquer posição nesse momento em específico de Guerra Fria, de disputa ideológica, qualquer posição comunista ou semelhante a isso, parecia uma afronta aos Estados Unidos, né. Sem sombra de dúvida. Cuba ali está extremamente próximo dos Estados Unidos. Então, nesse momento de bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética, né, durante a Guerra Fria, a América sempre foi conhecida como a zona de influência dos Estados Unidos. Inclusive ali, né, no século XIX ficou conhecido, né, América para os americanos.
E isso não era uma ideia de América para os povos americanos, era uma ideia de América para os estadunidenses. A Europa iria continuar a sua colonização e seu imperialismo em outras regiões como a África e a Ásia, enquanto a América seria a zona de influência dos Estados Unidos. E isso se continuou depois da Segunda Guerra Mundial até. Então a ideia de ter Cuba como uma afronta aos Estados Unidos e antes mesmo até desse alinhamento de Cuba com a União Soviética, nunca foi bem visto, né? Então isso também carrega um peso aí nessas decisões de Cuba. Então, Milena, nesse contexto, né, da Revolução Cubana, da aproximação de Cuba com a União Soviética e desse início da crise, por que essa reunião, né, a reunião do ExCom aconteceu? Então, a reunião, ela... o que antecedeu a ela, né, foi de fato que essa aproximação do governo de Cuba com o governo soviético, né, ela... E aí, o que aconteceu? Os Estados Unidos estava fazendo um voo de reconhecimento, né, com o U-2, e esse voo, ele obteve fotografias, né, em grande altitude, fotografias que você consegue claramente ver ali a disposição e os mísseis e tudo mais, e essas fotografias mostravam que os soviéticos, eles estavam em Cuba instalando esses mísseis, e é isso que aconteceu. Num contexto de disputa ideológica, os Estados Unidos vendo que a União Soviética está ali colocando mísseis que estão virados para o território norte-americano, e isso significou uma ameaça para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos enxergou de uma forma que tanto Cuba quanto a União Soviética estava contestando esse poder e essa zona de influência que os Estados Unidos tinham na região, né? Então, o que aconteceu foi que, após esse reconhecimento e tudo mais, o presidente Kennedy ele vai organizar a criação de um comitê especial para tomar as decisões e as deliberações sobre essa crise, né? E para isso ele reúne um círculo de altos funcionários da elite norte-americana, da administração americana e funcionários, né, conselheiros de elite, né? E esse comitê ele foi intitulado Comitê Executivo do Conselho de Segurança Nacional, um comitê que passaria então a auxiliar Kennedy nesse momento tão crítico, né, que foi a crise dos mísseis. Sim, é uma ideia do Kennedy que ele tinha de que eu não posso tomar essa decisão sozinha, porque não era uma decisão simples, era uma decisão que podia significar uma guerra nuclear. Então, ter um conselho em que pontos de vista e que informações seriam colocadas ali para se pensar um curso de ação era muito importante, principalmente porque o Kennedy era conhecido como essa figura conciliadora, né? Essa figura que gostava de trazer ideias diferentes para que elas fossem discutidas e um ponto em comum fosse chegado. Então, isso é muito importante para como esse curso de ação dos Estados Unidos ele foi desenhado, né? E uma coisa que me fez lembrar também é que a tentativa falha, né, de invadir a Baía dos Porcos em 61 fez com que o próprio presidente e os conselheiros sentissem, né, entre si a obrigação de não falhar novamente, né? Sim, isso foi uma vergonha pro governo Kennedy. Exatamente. E o Kennedy, ele era uma figura que espertava muito com a figura política dele, né? Então, de fato, não conseguir ter uma tentativa falha ali em 61 fez com que isso precisamos resolver de forma eficaz agora, né? Então, Sim. Por isso que nesse momento ele resolve reunir ali 33 conselheiros para auxiliar. Sim, também era até uma questão quase eleitoral, né? Porque foi o primeiro mandato do Kennedy. Na época ele tinha uma ideia de possivelmente se reeleger, mas enfim, depois aconteceu a tragédia, né? Que ele foi assassinado. Mas isso também significava uma possibilidade da continuidade do governo dele. Porque a Baía dos Porcos foi uma vergonha imensa. E principalmente porque em Cuba, muitas empresas norte-americanas estavam lá, estavam operando em Cuba. E quando aconteceu a Revolução Cubana, todas as empresas foram nacionalizadas. Então isso também veio uma pressão interna dessa camada empresarial, né, que estava presente em Cuba, que também de alguma forma pressiona o governo. Então essa ideia de precisamos realmente produzir um resultado, ela não só vinha dessa urgência de uma guerra nuclear, mas também de uma própria base de apoio interno dos Estados Unidos e como que o Kennedy possivelmente pensava, talvez uma reeleição ou inclusive até se manter no governo, né? Porque o impeachment não sei se era possível, mas, né, às vezes
se o Congresso concordasse de que ele não estava tendo uma boa administração, possivelmente teria alguns efeitos em cima disso. Então, isso é sempre bom pensar nisso, em como que esse ponto também era importante, principalmente para os Estados Unidos, né, de um governo democrático em que, quando você vai tomar uma decisão para fora, você também precisa olhar para dentro e como que aquilo vai repercutir, né, internamente. Então, isso é uma parte importante dessa reunião. E tendo em vista essa imagem que ele queria passar, né? Eu acho que ter criado, de fato, esse comitê foi importante, porque ali ele estava de frente com inúmeros cursos de ações e previsões, e isso fazia com que ele tivesse previsões sobre a determinada ação. Então, os conselheiros propunham alguma coisa e, ao mesmo tempo que eles propunham, já vinham com previsões de como a União Soviética poderia reagir, já vinha também a ideia de custos e benefícios daquela ação e tudo mais. Então, ele ter feito isso foi muito importante para ele ter, de fato, uma margem de oportunidades, né? Para ele poder tomar uma decisão e tudo mais, né? Exatamente, essa ideia de construir um curso de ação mais favorável para os Estados Unidos. Então, né, nesse contexto da reunião, esse contexto internacional, qual que foi a relevância, né, a importância da reunião do XCOM? Eu acho que o resultado dessa reunião foi ter, de fato, chegado num consenso em torno de uma ação, né, escolhida ali e tudo mais. E como que isso demandou com que tivessem inúmeras previsões. Então, eu acho que a importância é isso que eu acabei de comentar mesmo, é você ter muitas opções. Dentro dessas opções, os conselheiros vêm, né, já com o que é aquilo ali, quais seriam as reações prováveis e tudo mais. Então, o Kennedy, ele pressionou os colegas, né, e os conselheiros a investigar as implicações de cada ação, explorou as formas de contornar obstáculos e tudo mais, e tudo isso resultou, de fato, num consenso em torno de uma ação final, né, que foi a ação que eles escolheram, que foi o bloqueio, né. Sim, foi a ação que eles acabaram escolhendo, né? Então, uma reunião não só importante para o internacional, porque os Estados Unidos era a outra ponta da Guerra Fria, né? Então, uma das superpotências, e também internamente, né? De como esse curso de ação poderia repercutir. Então, né, Milena, dando continuidade aqui à nossa conversa, a gente passa então para o segundo bloco, né? Que a gente vai discutir um pouco desses atores, né? Desses posicionamentos que estavam presentes na reunião. Então, nesse sentido, eu queria te perguntar, né, nessa multiplicidade de atores e cargos que estavam ali dentro da reunião, né, você acha que é possível ver aí alguns tons durante as deliberações? Existiam alguns blocos aí dentro? Sim. É uma metáfora que foi cunhada durante a crise, inclusive para compreender o caráter desses conselheiros e etc., foi que os conselheiros presentes poderiam ser classificados como falcões e pombas. Então, de um lado, a gente tem os brandos, que são aqueles que almejavam responder à crise mediante mecanismos diplomáticos, através de diálogo mesmo, né, de fato. E de outro, existiam aqueles que apoiavam mais, né, aquelas ações muito mais com base na impiedade mesmo, militares, de atacar. Né? Exatamente. Então, a gente com certeza tem muitos tons durante essas deliberações, porque o comitê, dentro do comitê, as discussões do comitê, é possível analisar que tem uma contrariedade sobre as decisões e muitas opções, muitas previsões e muitos posicionamentos, né? De acordo com o cargo. Isso que você comentou sobre o cargo também é importante. E aí, inclusive, também, falando sobre essa questão de brandos e beligerantes, dentro de um espectro que, de um lado, a gente tem os beligerantes e os pacíficos, é importante também que, apesar da gente ter esses dois extremos, tinham conselheiros que se encontravam ali no meio termo, entre ser extremamente beligerante ou ser muito pacífico, né? E, geralmente, esses conselheiros que se encontravam ali no meio, geralmente tinham aquele argumento de estou aberto ao diálogo, mas a segurança dos Estados Unidos está em primeiro lugar, então fica naquele meio mesmo, né? Em cima do muro. Exatamente. Então, o próprio exemplo do McNamara, né? McNamara, secretário de defesa, ele é um conselheiro em que ele se encontra ali no meio termo. Em momentos ele está muito mais a favor de medidas mais beligerantes, enquanto em outros
inclusive ele mesmo, né, que propôs o bloqueio, então é possível ver essa alternância. Mas também tem aqueles que são beligerantes mesmo, e aí eu cito, por exemplo, o chefe do Estado-Maior da Força Aérea, o Curtis LeMay, que ele é de fato beligerante, e um pacífico que é o Adlai Stevenson, que ele foi embaixador dos Estados Unidos na ONU. Então, ele tinha um posicionamento e uma argumentação muito mais voltada para o pacifismo, por exemplo. Sim, sim. É interessante ver que essa reunião ela tinha pessoas de várias partes do governo, né? Então, pensar um curso de ação para uma crise tão urgente que era essa, levando em consideração todas as partes do Estado, né? Então, a gente tinha desde da área diplomática, a parte de inteligência, a parte econômica, enfim, e isso tudo como que essas partes conversavam, porque além, né, da própria visão individual, né, de cada um, como cada um enxergava aquilo e como cada um entendia pessoalmente como aquilo deveria ser levado em consideração, né, como deveria ser resolvido, a gente também tem a outra variável, né, que é o cargo, porque essa pessoa ela tem que responder esse cargo e como que as ações, né, que estão em volta desse cargo, elas vão influenciar nessa tomada de decisão, inclusive em como que essas pessoas vão conversar ali dentro daquela reunião para tentar propor coisas e essas coisas elas tentarem conversar com outros lados. Então, essa parte eu acho muito interessante de como que todos esses elementos, eles são importantes para trazer dentro da reunião e como que cada um levava isso em consideração, né? E aí você até mencionou, né, o McNamara, o Adlai Stevenson. Então você, para além deles, né, você acha que tem alguns outros conselheiros que foram mais relevantes dentro da reunião? Eu acredito que sim, com certeza. Eu particularmente acredito que todos os conselheiros, cada um teve o seu papel dentro do seu cargo, então todos são importantes, né? Cada um ali com o que pode chegar com o seu cargo e tudo mais, né? Mas eu acredito que aquelas figuras, né? Aqueles conselheiros que estiveram mais próximos do presidente, eles conseguiram ter mais influência, de fato, sobre as decisões, né? O próprio McNamara, o Robert Kennedy, que é o irmão, né, do presidente Kennedy, o Theodore Sorensen, que ele era conselheiro especial do presidente também, o Kennedy O'Donnell, que era assistente especial do presidente. Então, são conselheiros que estavam ali a todo instante, e às vezes não só dentro das reuniões, mas fora também, né? Tinha um ambiente externo também das reuniões, que eles estavam a todo momento aconselhando o presidente. Mas, fora esses que estavam mais próximos e tudo mais, eu acredito que o papel da CIA também foi muito importante em trazer uma comunicação e um diálogo entre o que estava sendo investigado e o que chegava até o presidente. A própria foto, ela passou por uma série de investigações. Se você for ver a data, de fato, que a foto foi capturada, não foi a data que chegou para o presidente Kennedy, porque ela passou por uma série de investigações e tudo mais. Então, a própria CIA, o diretor da CIA, o John McCone, muito importante também, trouxe também, então, esse diálogo e essa conversa entre essa organização e esse cargo, né, essa organização e o próprio presidente, né? Também é um conselheiro que me chama atenção também, por ser algo que a gente não espera muito e tudo mais. A gente pensa que é uma coisa ou só muito militar ou só muito diplomático, mas o Edward McDermott, não sei se eu estou falando os nomes certos, viu? Ele era diretor do escritório de preparação para emergências. E esse escritório de preparação para emergências eu achei interessante porque ele preza pela defesa civil. Então, estar ali de prontidão, dependendo da ação que vai ser tomada e tudo mais, sabe? Então, para você ver que é muito amplo os cargos que estavam ali, né? Então, por isso que eu acredito que a existência da reunião, né, do comitê é muito importante, porque trouxe, de fato, muitos aspectos e muitos diálogos para o presidente, né? E o George Anderson, que ele era chefe de operações navais, né? E como que isso é importante também. Aí agora, pensando ele que tinha ele era um pouquinho mais também, mais próximo ali de beligerante e tudo mais, né? Então, é muito amplo, né? Cada cargo tem sua particularidade e isso é muito interessante. Sim, né? Essa ideia, que nem a gente comentou mais cedo, de
é a posição individual, mas também o cargo. Exatamente. Né? Então, como que essas pessoas que estão no alto escalão do governo, como que elas vão sentar e deliberar para chegar em um consenso a partir disso. Então, acredito que vai ser uma reunião muito proveitosa, Sim. né? Uma reunião histórica aí, em que os delegados eles vão se basear nisso para tentar construir esse consenso, né? Porque isso é pura política, né? Essa ideia de interesses e cursos de ação que cada um tem, mas ao mesmo tempo de que ninguém opera sozinho, né? Então, Exatamente. ali a gente tá... Eles estão todo mundo no mesmo barco, Tem um corpo, né? Tem um corpo por trás, né? Exato, essa ideia que, tipo, eles estão em um corpo só. Então, todo mundo ali, por mais que tenha essas ideias diferentes uma das outras... Tem a sua função, né? Tem a sua função e todo mundo quer uma única coisa. Exatamente. O bem dos Estados Unidos. A segurança em primeiro lugar, né? Exato. Então, é até curioso, né? Olhar para isso, de que, por mais que sejam posições completamente diferentes, todo mundo tem o mesmo objetivo. Exatamente. Então, olhar para isso. O objetivo é a segurança dos Estados Unidos, né? O bem-estar da população. Mas em que meios isso pode ser alcançado? E aí cada um vem com uma solução. Cada um vem com uma função, cada um vem com uma solução. Enfim, é assim que a política, não só em 62, mas que no mundo acontece. É verdade, né? É verdade. Então, eu acho que vai ser uma reunião muito interessante aí nos dias do Mignon. Então, a gente encerra aqui o nosso episódio de hoje. Eu agradeço imensamente a presença da Milena aqui para a nossa conversa, para ajudar vocês a se prepararem aí para os dias do Mignon. Acredito que a gente conseguiu aqui abordar bastante essa ideia, né, de um contexto, né, dos atores que vão estar presentes na reunião. Então, muito obrigado, Milena, pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado mesmo. Então é isso, gente. Muito obrigado por ouvir esse episódio. A gente se vê no próximo, em que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre alguns temas aí que vão perpassar a reunião do XCOM. E teremos, inclusive, a Camille, que é a diretora do Pressov, que vai ser o contraponto da Milena, né? Que vai ser, ela é diretora do comitê que vai discutir a crise dos mísseis partindo da visão soviética. Então, acredito que vai ser um episódio bem interessante para a gente fazer essa troca aí entre os dois. Então, muito obrigado. E eu gostaria de lembrar vocês de que esse podcast é uma produção da comissão organizadora da 9ª edição do Miniono, em parceria com os cursos de Publicidade, Propaganda e Jornalismo.